Inicialmente, quero cumprimentar a Carolina University na pessoa dos professores deste módulo, Apologética Cristã, e também dizer da minha imensa satisfação em ser aluno deste curso de mestrado que tem sido de grande proveito para a minha vida em todos os aspectos, principalmente na área ministerial. Sem mais delongas, para não gastarmos tanto tempo com preliminares, eu já gostaria de apresentar a minha tese para este vídeo, que será o resumo da pesquisa apresentada, submetida na semana passada, como exigência para a grade do curso de Apologética Cristã. O tema que eu sugeri, que eu dei à pesquisa, foi Cosmovisão Cristã, Igreja e Sociedade, e quais são os interrelacionamentos entre essas três linhas, digamos, no aspecto em que estamos discutindo, essas três linhas paralelas: cosmovisão cristã, igreja e sociedade. E o objetivo é afirmar a cosmovisão cristã como a maneira de o cristão expressar a sua fé como parte da igreja em meio à sociedade corrompida. Portanto, a nossa pesquisa e o nosso resumo do resumo, melhor me expressando, vai girar ao redor dessa proposta, ao redor desse objetivo. E eu trabalhei nessa pesquisa com 4 pontos, quais sejam: primeiro, como entender a sociedade em que vivemos. Segundo, por que predomina o naturalismo na sociedade pós-moderna? Terceiro, como ser relevante na sociedade pós-moderna? E quarto e por último, como ocupar os lugares estratégicos. Então, foi ao redor desses 4 pontos que desenvolvi a pesquisa, e é ao redor desses 4 pontos que eu estou aqui apresentando o resumo do resumo. Em primeiro lugar, se queremos lidar com o mundo onde vivemos, nós precisamos conhecê-lo. Então, a primeira proposta, o primeiro ponto, trata exatamente dessa questão: como entender a sociedade em que vivemos. E para isso, nós precisamos ter uma concepção clara das cosmovisões que predominam no mundo. Nós temos diferentes cosmovisões, e inclusive eu registrei aqui em nossa pesquisa que Norman Geisler cita pelo menos 7 grandes cosmovisões, quais sejam teísmo, deísmo, panteísmo, paneteísmo, teísmo e politeísmo, e elas se referem às cosmovisões de natureza religiosa e politeísta. Citando aqui também outro autor, Ezequiel Soares, ele menciona que há pelo menos 11 grandes religiões no mundo e, claro, além dessas religiões, existem, digamos, os tributários, que são as seitas dessas diferentes religiões, ou seja, satélites dessas diferentes religiões. Mas para o nosso propósito, eu não quero me prender especificamente a essas cosmovisões e também a esse amplo debate em relação às grandes religiões no mundo. Entre elas, nós temos aquelas 3 que são consideradas monoteístas, que são o islamismo, o judaísmo e, por óbvio, o cristianismo. Eu não quero entrar nesse mérito, até porque não temos tempo suficiente.
e quero me prender meramente a duas cosmovisões que são predominantes. Primeiro, é o que nós chamamos de cosmovisão naturalista. Mas antes, nós temos que entender o que é cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto da herança que a pessoa dispõe ao longo de sua vida. Isso envolve a herança familiar, isso envolve a herança religiosa, isso envolve a herança cultural, isso envolve as tradições, isso envolve a sua forma de lidar com o mundo ao seu redor, não só o mundo no sentido lato, mas o mundo no sentido muito próximo da vida do indivíduo. Então, todos esses pontos que eu acabei de mencionar são pontos que definem basicamente, sem entrar em muitos conceitos acadêmicos, definem minimamente o que significa uma cosmovisão. Então a cosmovisão naturalista, ela tem alguns pontos que a fundamentam. Ela é humanista, é antibíblica, é anticristã, ela é materialista, ateísta e evolucionista, ela é relativista, existencialista e multiculturalista. E essa cosmovisão naturalista, claro, nos leva a excluir Deus de todo o processo. Deus é uma criação mental, é uma concepção do indivíduo, mas Deus não existe e todas as coisas foram criadas ao acaso, do nada, e a partir disso não existem princípios morais, não existem normas universais, e é esse o conceito defendido pela cosmovisão naturalista. E depois, a outra cosmovisão que eu quero mencionar, e é ao redor delas que eu trabalhei a pesquisa, é a chamada cosmovisão judaico-cristã, com colossais diferenças entre ambas, pois o embate moderno, contemporâneo, se dá entre essas cosmovisões. Cosmovisão judaico-cristã tem as seguintes características: ela é teísta, bibliocêntrica e normativa, ela é teocêntrica, causal e significante, e ela é uma cosmovisão que sustenta, digamos, princípios absolutos, princípios universais. E se a gente for entrar muito no mérito, talvez não tenhamos nem tempo de concluir aqui esse nosso resumo. Ou a segunda questão geral: por que predomina o naturalismo na sociedade pós-moderna? Eu apresento aqui algumas razões. Primeiro, é porque, embora tenhamos sido despertados para defender a nossa cosmovisão e viver por ela, geralmente a cosmovisão naturalista predomina porque os seus representantes ocupam os lugares estratégicos no comando da nação, na área educacional, na área política e etc. Né? Outro fator é que nós nos omitimos, pensamos no céu de maneira mais unilateral e nos esquecemos de que vivemos na Terra. E também a falta que cometemos, como o próprio professor Farland mencionou na sua aula, em uma de suas aulas, essa falta de preparo para defender as razões da nossa fé de forma acurada, lógica, tanto oral como de forma escrita. Paulo mesmo afirmou em Filipenses capítulo 1, verso 16, dizendo: sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Depois, então, nós vamos para o terceiro ponto, que é como ser relevante na sociedade pós-moderna. Como sermos sal da terra e luz do mundo, lembrando que essas duas metáforas falam de relevância.
E essas duas metáforas nos levam para aquela expressão de Jesus quando ele diz que a nossa luz permite que as nossas obras sejam manifestas e através das nossas obras os homens glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então, como é que nós podemos ser relevantes na sociedade pós-moderna? Primeiro, é mostrar que a cosmovisão judaico-cristã é a única que tem lógica, coerência e consistência com a existência humana como criada pelo próprio ou como criação do próprio Deus. Temos também de desenvolver a capacidade de mostrar que a cosmovisão judaico-cristã é a que melhor responde, ou digamos, de uma forma mais aprimorada, de uma forma mais refinada. É a única que responde aos anseios do homem pós-moderno. Nenhuma outra cosmovisão tem essa singular condição. Então, nós temos essa pressuposição de que todas as áreas da nossa vida, elas devem ter como força motriz a cosmovisão judaico-cristã, que deve estar enraizada em nossa vida como um alicerce para o sustento de nossa fé. E isso tem implicações com a verdadeira espiritualidade. Espiritualidade não é simplesmente emoção. Espiritualidade são atos que praticamos, não meramente por efeito da nossa generosidade, da nossa capacidade humana, aquela ideia do homem cordial, absolutamente. Esses atos devem ser fruto dessa cosmovisão que comanda as nossas ações, porque ela tem princípios que são válidos para todas as épocas, para todas as pessoas, em todos os lugares, como bem expressou Josh McDowell. Continuando, um ponto interessante é que às vezes se pensa que ocupar esses lugares é pecaminoso, porque se crê naquela ideia do apartheid, do gueto, ou seja, a igreja tem de estar separada do mundo, para que ela não se contamine com o mundo. É um conceito errado. Jesus, em sua oração sacerdotal, ele bem expressou: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, o palco da nossa ação é o mundo, em todas as áreas. Quando pensamos em luz, a luz bem ampla, aquela luz forte, ilumina todas as áreas da casa, todas as frestas. Não existe um espaço que fique sem a iluminação resultante da luz. Também em relação ao sal, quando colocamos o sal dentro de uma panela, por exemplo, para temperar o arroz, para temperar o feijão, os elementos do sal penetram em todos os grãos. Se você pegar um grãozinho de arroz e levar para o laboratório para submetê-lo a um teste de laboratório, o laboratorista, o pesquisador, vai encontrar elementos do sal naquele pequeno grãozinho de arroz. E as implicações disso é que a nossa presença tem de estar em todas as esferas da sociedade. E o último ponto é como ocupar os lugares estratégicos. Primeiro, conscientizando os crentes, conscientizando a igreja em relação ao seu papel como cidadãos, para que eles entendam sobre como exercer esse papel na sociedade. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é mobilizando os evangélicos com uma agenda positiva. A multiplicação da mensagem leva automaticamente à mobilização. Sem mobilização não chegaremos a algum lugar. Então, é mobilizar para conscientizar, mobilizar para mudar, mobilizar para mostrar que podemos ter nas mãos, como cooperadores de Deus, os meios para influenciar positivamente a nossa sociedade. Em terceiro lugar, mediante o preparo e a profissionalização dos crentes nas áreas da ciência. Nós precisamos
que os nossos irmãos entendam a importância de eles estarem preparados para serem professores, educadores, militares, médicos, e ocuparem os espaços para que eles ali sejam luz, para que eles ali levem a presença da luz, levem a presença do sal e atuem, esse é um ponto interessante, atuem nas suas respectivas áreas de acordo com os valores cristãos. E em quarto lugar, simplesmente para concluir, em quarto lugar, mediante o apoio aos vocacionados para o exercício da vida pública. E aqui eu não me refiro a cargos eletivos, simplesmente onde as pessoas são eleitas para exercerem um mandato. Nós temos aí N cargos públicos que não dependem de mandato, que não dependem de eleição, mas dependem de concursos, concurso para magistratura, concurso para promotoria, concurso para delegados, concursos para diferentes áreas, mas essas pessoas precisam estar preparadas para e estimuladas pela igreja para exercerem essas posições. E com isso eu estou concluindo, passando dos 10 minutos, infelizmente. Espero que o professor tenha compaixão de mim e não me reduza a nota por isso, É um pedido que eu faço, Então, nós cobrimos rapidamente, primeiro, como entender a sociedade em que vivemos, por que predomina o naturalismo na sociedade pós-moderna, como ser relevante na sociedade pós-moderna e como ocupar os lugares estratégicos. E eu gostaria de concluir mencionando aqui o que disse o professor Alex McFarland. O que ele disse: a apologética ela não deve simplesmente ser uma defesa intelectual ou restringir-se ao campo intelectual, embora faça uso da razão, mas ela deve ter um fim, um propósito, uma finalidade, ou seja, tocar o homem todo, espírito, alma e corpo, de tal maneira que, ao enfatizar o papel da apologética, ela seja um instrumento também para proclamar as boas novas do Evangelho, da salvação e levar as pessoas a Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe e, se Deus quiser, até um outro momento em que possamos produzir um vídeo semelhante. Um abraço em Cristo.